E você é uma terapeuta sexual, né? O que é isso? É uma especialista em sexo ou não? Não, uma especialista em sexo, não. Inclusive porque sexo é o ato sexual, né? Então, mas é uma pessoa que sabe lidar com as questões da sexualidade. Lógico que, num primeiro momento, a maioria das dores que aparecem dentro da terapia sexual são relacionadas ao ato sexual em si, porque é o que fica evidente. Então, às vezes, uma dor na relação, vai ter penetração, sente muita dor, ou não consegue, uma mulher não consegue, um homem que não consegue ter uma ereção, ou tem uma ereção muito rápida, ou retardada também, porque às vezes demora muito, muito, muito para conseguir atingir o orgasmo, e isso faz com que a qualidade da relação sexual ali se perca. Então, mulheres que nunca tiveram um orgasmo, pessoas que têm aversão ao sexo, pessoas, às vezes um relacionamento que já não consegue mais, o casal não consegue, existe afetividade, mas não está conseguindo mais se relacionar sexualmente. Então, as principais dores que nos aparecem são dores relacionadas ao ato sexual, mas o que a gente vê também muitas vezes coisas que estão além, a ansiedade, o medo por temor de desempenho, tem outras coisas que vão aparecendo na terapia sexual também. Ou pessoas que chegam só porque não se conhecem e querem descobrir caminhos para conhecer melhor o seu corpo, tá? Mas é legal falar que a terapia sexual, ninguém fica nu, ninguém não tem toque no corpo um do outro, né? Porque às vezes as pessoas têm essa ideia, vão sexualizando tudo, né? E Então, eu te perguntar isso agora, na verdade, eu falar, não, não como que é essa tem. terapia? Por exemplo, eu chego no seu consultório falando que eu tô com problemas X. Como que você aborda a minha pessoa para chegar no problema e poucas sessão eu acabo saindo de lá meio que salvo? Por que a gente Ou, fala de poucas sessões? Porque a maioria das pessoas, quando chegam para a gente, quando a gente vai investigar, está relacionada à construção de uma ideia de sexualidade totalmente errada, né? Então a pessoa está cheia de tabus, de travas, de crenças, e quando a gente consegue desconstruir isso, a pessoa se liberta. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu tive uma cliente, porque na terapia sexual é cliente, não paciente. Eu tive uma cliente há um tempo atrás que chegou para mim, ela tinha 22 anos, estava noiva, e ela não conseguia ter relação sexual com o namorado, com o noivo, porque na hora ela fechava involuntariamente as pernas, ela sentia muita dor. E aí, em 5 sessões, ela já conseguiu ter relação sexual e daí para frente ela já começou a ter uma vida sexual normal. E qual foi o trabalho com ela? Ela tinha tido uma educação sexual, uma educação dentro de casa religiosa, mãe dela bastante religiosa, e desde pequena ela ouvia que o sexo era só para depois do casamento e que mesmo assim tinha que ter todos uns limites, que se ela deixasse alguém tocar nela antes, ela ficaria suja, que a pessoa não ia mais, o companheiro dela não ia mais querer ela. Então, eram vários, vários. Aí poderia passar aqui, são vários tabus. E aí a gente foi mostrando, explicando como que veio essa construção dessa ideia, como que a mãe dela, por que que a mãe dela foi construída essa ideia na mãe dela, como que isso foi formado historicamente, como que funciona o corpo. E até uma coisa que eu sempre uso para quebrar, eu falo assim, gente, isso daqui é pessoas não sabem, né? Isso daqui é um clitóris, tá? O clitóris, ele tem aqui um modelo anatômico. O clitóris, ele fica aqui, posicionado, a gente só vê só a glande do clitóris. Opa, a gente só vê a glande do clitóris, que é essa pontinha aqui. Ele tem esses dois bulbos, essas duas pernas enormes. Ele tem São 8.000 internas? terminações nervosas. Hã? São internas essas pernas enormes? Isso, essas pernas, esse bulbo são internos. Então, quando rola a penetração, a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres, não consegue ter prazer na penetração. Aí os homens ficam achando que tem que ir lá pro sexy
lá, né? A maioria das mulheres não tem prazer na penetração. O prazer está onde? Na estimulação clitoriana. Então, quando o pênis entra aqui, depende da posição. Às vezes, devagarzinho, com jeitinho é mais gostoso, que consegue estimular mais, consegue estimular o clitóris. São 8.000 terminações nervosas. Enquanto vocês, homens, têm 6.000 terminações nervosas na glande do pênis, nós, mulheres, temos o clitóris com 8.000 terminações nervosas. Mas, voltando à questão religiosa, esse órgãozinho aqui, ele existe no corpo da mulher com a única e exclusiva função de dar prazer. E aí eu pergunto, Deus, em sua magnitude e perfeição, ao criar o ser humano, por que ele ia colocar na mulher um órgãozinho com 8.000 terminações nervosas, com a única e exclusiva função de dar prazer, se não era para a mulher ter prazer? Então, quem está dizendo que é para a mulher não ter prazer por aí, né? As pessoas que dizem que estão pregando a palavra de Deus não prestaram muita atenção em Deus, né? Porque ele botou lá para a mulher ter prazer, né? Então, quando a gente vai desconstruindo isso, vai fazendo a pessoa se conhecer, começar com exercícios, para vocês terem noção, com essa cliente, a gente começou, ela fazia uns exercícios de sensibilização do canal vaginal com cotonete, porque era a única coisa que ela conseguia penetrar. Então, e a gente foi fazendo todo esse trabalho. Então, em 5 sessões, ela já conseguiu ter uma relação sexual. Ah, excelente. Então, isso que a terapia sexual faz. Diferente da psicoterapia, que é algo longo, a terapia sexual já vai direto na questão da sexualidade, dos tabus, das crenças limitantes e dos problemas relacionados à sexualidade. Por isso que a gente tem um resultado tão rápido. Ah, excelente. E é um universo muito grande, né? Porque